Oi, sexto ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós daremos início à nossa segunda videoaula de História. E o assunto escolhido para a aula de hoje são sociedades pré-históricas. Isso mesmo, nós vamos analisar a pré-história, ok? Então, para quem quiser pegar a apostila, esse conteúdo encontra-se a partir da página 33, tudo bem? Gente, a pré-história, ela consiste num momento, num período, né, de análise dos primeiros agrupamentos humanos e também é um momento em que esses primeiros agrupamentos, eles começam a produzir ferramentas a partir da pedra, tudo bem? Então, a pré-história, ela divide-se em algumas fases, tá? E a gente vai ver uma a uma a partir de agora. A primeira delas é o período Paleolítico ou Idade da Pedra Lascada, tá? Qual é a característica deste período? Bom, os povos, os agrupamentos que vivem neste momento, eles são chamados de povos nômades. Mas o que seriam povos nômades? São agrupamentos de pessoas que migram a cada período, ou seja, com grande frequência. Mas por que eles migram? Porque o alimento acaba, né? A partir do momento que o alimento acaba, eles precisam ir para outro lugar em busca de comida, né? Para sobreviver. Então, do que esses grupos viviam? Basicamente da caça, da pesca, da coleta de frutos e de raízes, tudo bem? Bom, então, em função disso, quando o alimento acabava, eles migravam para outro local em busca de alimentos e assim sucessivamente, tá bom? As ferramentas que eles utilizavam, no caso, as primeiras aí que se desenvolveram, elas eram construídas a partir de lascas de uma rocha sedimentar chamada de sílex, tá? Outras ferramentas também, elas eram construídas a partir de pontas de madeira e também de ossos de animais. Mas que ferramentas eram essas? Eram ferramentas de primeiras necessidades, como, por exemplo, machados, lanças e facas, tudo bem? Então, neste momento também, eles descobrem o fogo, gente. Sim, para que eles vão utilizar o fogo? Em benefício, né, relacionado aos hábitos alimentares, utilizavam, obviamente, para se aquecer no frio e também para se defender de animais selvagens que apareciam, tá? Então, repetindo, qual é a característica do período paleolítico? A característica básica, os povos eram nômades, ou seja, migravam constantemente em busca de alimentos. Nesse momento também, as armas eram construídas, as ferramentas, né, eram construídas a partir de ossos de animais, de rochas sedimentares e de madeira, e descobrem a técnica do fogo. Beleza? Vamos para a próxima. Vamos para o período Neolítico ou Idade da Pedra. Gente, aqui já muda um pouquinho, ou seja, os grupos não são mais nômades, eles não migram de um lugar para o outro, não há mais essa necessidade de correr em busca de alimentos quando em um lugar acaba. Eles passam, então, a ser chamados de sedentários. O que é ser sedentário? É quando eles fixam moradia, mas alguma coisa aconteceu para que eles não precisassem mais ficar correndo, né, migrando em busca de alimentos. Eles começam, gente, a dominar a técnica da agricultura. Então, não tem mais essa necessidade de mudar de lugar, tá? Então, eles dominam, né, a técnica da agricultura, também passam a domesticar animais, então tem esse início aí o surgimento da pecuária, tá? Tem também o desenvolvimento da cerâmica, onde eles fabricam potes de argila e barro para uso próprio, né, e também para armazenar os cereais que eles estocavam, né, que vinha da agricultura. Eles desenvolveram ferramentas, instrumentos mais sofisticados, no caso, a foice, o arado, a enxada e o machado, ok? E aí também utilizavam a técnica da tecelagem, tá? A produção de tecidos. E além disso, começou a ser implementada a atividade mercantil, ou seja, o escambo, a troca de produtos, a lei da oferta e da procura. Então, eu dou ao meu colega o que ele está precisando, em troca ele me fornece o produto em que eu estou necessitando, tá? Então, é a troca de produtos chamada de escambo, ok? Então, recapitulando, período neolítico, tem-se início o processo agrário, né, que é a utilização, a implementação da agricultura, os povos começam a ser sedentários, não precisam mais mudar de lugar, as ferramentas ficam mais sofisticadas um pouco, e aí entra a tecelagem, o escambo e
a atividade mercantil, ok? Vamos agora para a última fase, idade dos metais, tá? Última fase aí. Aqui, pessoal, a característica da idade dos metais é o desenvolvimento da metalurgia, que no caso são instrumentos feitos de cobre, de bronze e de ferro. Além desse desenvolvimento da metalurgia, tem também o surgimento da roda e também dos barcos à vela, tá? Estimulando aí a navegação fluvial. Os antigos agrupamentos, que eram chamados de clãs, tá? Eles se organizam em grupos populacionais mais densos, maiores, ok? Dando origem aí às primeiras cidades. Esse processo de grupos pequenos que começam a crescer, dando início às cidades, é chamado de revolução urbana, tá bom? Então, para a aula de hoje, esse seria o assunto. Na semana que vem eu volto com um assunto novo. Até mais!